Eu mais uma vez entrando no canal do Hamlet para mais um vídeo. Algum dia ele vai se irritar com o fato de que eu pego tanto vídeo dele, mas... talvez não. Fala, rapaz. Mais uma vez é o canal do Hamlet ARL. Não sei se minha cabeça vai estar em cima do negócio. Não vai estar complicado, mas é Hamlet ARL. Ou arroba Hamlet ARL. O arroba dele foi igualzinho. Rapaziada, hoje a gente tá aqui nesse cenário distópico, caótico, porque a gente vai falar de WoWi, Ai. ou WoWi. Enfim, esse é um dos melhores... Wally. Ele fala o nome dele o filme todo. Não me mete que tu não sabe falar o nome dele. Ele fala só o nome dele. filmes já feitos. Essa obra de arte de 2008 da Pixar fala um pouco sobre tudo, sobre questões ambientais, futuro distópico, amor, inteligência artificial e até a renovação da humanidade. É uma verdadeira crítica à nossa sociedade, ao mesmo tempo que é uma história fofa sobre dois robôs que se apaixonam. E o melhor de tudo, sem ter um vilão clichê. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. WoWi se passa 800 anos no futuro, numa terra completamente destruída pela poluição e pelo lixo. Os humanos se afundaram em um ciclo de consumo exagerado, tudo isso incentivado pela mega corporação By and Large, a BNL. E se você reparar, o nome da empresa é um trocadilho com comprar e crescer. E isso já dá uma ideia de como as coisas funcionam no mundo do filme, porque a BNL dominou tudo e o estilo de vida mundial ficou focado só no consumo. O resultado foi que a Terra virou um lixão e a crise climática se tornou um desastre incontrolável. E qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência. Eu ia falar exatamente isso. Choveu no deserto do Saara, parceiro. Choveu no Saara. Já era pra gente. Tá sacando? Vocês estão sentindo aquele negócio da destruição? Tá vindo. E não, Jesus tá voltando, não sei o quê. Cara, com todo respeito a todas as religiões, é apenas a consequência de nossos atos. Não é uma interferência divina. Ok? Não culpem divindades ou interferência divina por coisas que nós cavamos. Especialmente pessoas que tinham poder para decidir em cima das pessoas que eles mantêm pobres. Né, bilionários? Vocês estão destruindo o planeta. Espero que estejam felizes com isso. Aí, naquela realidade ali, várias pessoas são transportadas para o espaço, né? Vocês acham que isso vai acontecer aqui? Sofrendo aqui no calor de 40 graus, obrigado pelas péssimas decisões megacorporações. Os humanos então tiveram que abandonar o planeta e fugir para o espaço, enquanto Se vocês estão achando que esse navio vai existir aqui e que vão salvar a gente, vocês lembram de Noé que só salvou bicho. Beleza? Não falo mais nada. BNL prometia salvou que a família dele, bicho. Robôs WoWi, para que em alguns anos os humanos retornassem. Só que adivinha, se passaram 800 anos e a Terra continuou um caos. Nenhum plano de limpeza funcionou e a gente encontra o último dos robozinhos de limpeza, o WoWi. Ele tá lá, solitário, ouvindo uma música alegre, enquanto faz a sua rotina de tentar limpar o lixo. Mas ele Cara, eu vou estourar contigo, porque não é possível, cara. Não é questão de, eu não sei inglês. É que a porcaria do boneco fala o filme inteiro. Wally. Porra! É igual falar meu nome o tempo inteiro e você não saber pronunciar ele. Cara! Meu nome é Felipe. Lipipe? Não, Felipe. Pelipe? Não, Felipe. Nelipes? Não, Felipe. Astromongus? É isso que tá aparecendo. Amo teu conteúdo, Hamlet, mas caramba, vamos fazer um CCAA, vamos fazer um Duolingo e ficar mais de boa com questão de inglês, porque caramba, a única função do boneco, ele não fala nenhum idioma, ele só fala Wally. E você tá falando como se não soubesse o nome dele, cara, não tem como. É você chegar no Pokémon e falar qual que é o nome desse Pokémon amarelo.
Diferente dos outros robôs, ele desenvolveu uma curiosidade sobre os humanos e seus objetos, como se quisesse entender como era o estilo de vida da humanidade antes da destruição. Ele não tá apenas limpando por obrigação, ele faz isso porque ele se diverte também. Afinal, ele tem talvez vida infinita, então ele precisa de alguma coisa para se divertir. Ele meio que adquiriu consciência e acredito que foi por causa dessa rotina. Essa rotina criou uma memória consciente nele. E é aqui que o filme já começa a se aprofundar. A gente vive num mundo onde o consumo é cada vez mais incentivado, e é fácil ver como o Wall-E critica esse estilo de vida consumista. No universo do filme, os humanos foram sugados para dentro desse ciclo de fim, de compra e descarte, e a Terra não suportou. E bem, se a gente parar para pensar, a gente tá vendo algo muito parecido hoje em dia. A crise climática que enfrentamos hoje em dia é o resultado direto desse padrão de consumo desenfreado, e o filme usa o É questão de tempo até as calotas polares derreterem e aí a viver é um negócio engrossar de verdade. futuro Boa distópico sorte. como uma metáfora para Rio de Janeiro, Espírito Santo, boa sorte aos litorais, tá? Que vai... não vai dar muito bom pra vocês não, viu? Vai dar uma afundada legal. o que pode acontecer se continuarmos no mesmo caminho. É claro que a culpa não é do cidadão comum, pelo menos não da grande maioria da humanidade. É um sistema... Ah, não, o problema é você tomar banhos muito longos. Não, parceiro, não. São mega corporações, a área do agro, dizimando florestas inteiras e gastando 10 toneladas de água por dia. Claro, são números ilusórios, tá? São proporções ilusórias. Tô só exagerando. Mas, sim, enquanto vocês são responsabilizados com a ideia de que vocês possuem o problema, que nós somos parte do problema, o verdadeiro problema são as partes excessivas industriais consumidas para fazer um monte de besteira que vão colocar a goela abaixo de você para fazer com que você compre coisas que você nem precisava. É assim que funciona. E é uma bosta. É triste. É horrível. É. Mas o que um trabalhador normal, que faz uma escala 6x1, que não tem o mínimo de condição para viver, que fica todos os dias sofrendo por um salário mínimo para sobreviver, o que essa pessoa pode fazer? Tem que ser nada. Essa pessoa tem que viver e lidar com o fato de que daqui a uns anos ferrou para ela. E que tá todo mundo ferrado. É se contentar com o desespero e as iminências de um fim. Isso. Basicamente isso. Bem mais complexo que envolve um monte de causas, das quais muito tem a ver com as grandes empresas, o que torna esse filme, além de uma obra de arte, um grande aviso. Aliás, uma coisa interessante sobre o início é o silêncio. Quase não tem diálogo nas primeiras cenas e isso pode afastar algumas pessoas, mas o silêncio tem um propósito muito forte no filme. Ele reforça a ideia de que a Terra tá morta. O que antes era um planeta barulhento, cheio de vida, agora ele tá sujo, vazio e silencioso. Só restaram o Wall-E e uma baratinha. E mesmo assim, o Wall-E não vê os humanos como monstros que destruíram o planeta, mas sim como seres fascinantes que criaram uma cultura, e ele é apaixonado pelo jeito como eles viviam, pela cultura que deixaram pra trás. Eu tô falando como se eu não fosse humano, né? Mas enfim, é minha cultura também. É quase como se ele estivesse tentando preservar essa humanidade de algum jeito, ainda que só em algumas pequenas coleções de objetos que ele tem, de filmes que ele assiste, inclusive tem um filme muito maneiro que ele assiste, mas o legal é acontece que ele não viveu no período onde os humanos estavam aí. Ele foi criado e ativado a partir do momento que já não tinha salvação, bem dizer. Então ele não tem como criar rancor pelos humanos porque ele não viu a destruição sendo causada aos poucos, e sim um resultado já pronto e a curiosidade de por que os humanos não estão mais lá.
Por que que os humanos saíram dali? O que que aconteceu? Por que que eles não estão presentes? O que que são as invenções? São curiosidades. Então, ele não teve como criar rancor. Criar rancor seria basicamente nós, seres humanos, que não conseguimos mudar o futuro do planeta por nossas próprias ações, mencionando aquilo que a gente já estava falando. A revolta é nossa por saber que nosso mundo vai deteriorar e vai nos extinguir e a gente não podendo fazer nada. Aí a gente tem rancor. Se nossa consciência fosse implantada num robôzinho desse, ok. Mas não, ele só já tem o resultado e ele trabalha com o resultado. E a curiosidade e o fascínio dele é com a ideia de o que são humanos e por que que eles saíram daqui, o que que eles fizeram, por que que tudo isso é lixo, por que que se tornou inabitável para eles. Curiosidades. Que ele vive no pior mundo que a humanidade poderia criar e mesmo assim ele escolhe olhar para as coisas boas da humanidade. Só que tudo muda quando ele encontra uma planta no lixo e logo depois... A qual ele não fazia a menor ideia do que é e para que serve. Esse que é o ponto, entendeu? Ele não sabe como é que a natureza foi extinta pelos humanos a ponto deles terem que evacuar. Nessa falta de conhecimento não tem como odiar. Viu uma nave chegando na Terra. Dentro dela tá a Eva, uma robô que foi enviada à Terra para procurar sinais de vida e sente amor à primeira vista. Ao contrário dela, que parece odiar ele de início, é interessante perceber como o filme trata desse relacionamento de forma tão delicada, quase como uma dança entre dois seres que, em teoria, não deveriam ser capazes de sentir, só que eles sentem. E depois de salvá-la de uma tempestade de areia, ele mostra sua coleção de objetos humanos e até o filme favorito dele, que é o Hello Dolly, que não tá nesse filme por acaso. Esse musical dos anos 60 fala sobre como uma mulher muda completamente a vida de um dono de loja que só pensava em lucro, mostrando para ele o prazer de viver a vida. Isso tudo tem a ver com a narrativa que, apesar... Eu não fazia a menor ideia disso. Hamlet também é cultura. De ser sobre robôs e o futuro, fala justamente sobre redescobrir o valor da vida, de como pequenos momentos são importantes. Eu tenho pavor de moto, eu nunca faria esse negócio de abraços abertos, não, Paulo. A ideia da moto de que qualquer coisa que aconteça com ela é teu corpo que vai de vala é muito arriscado. E de como essas pequenas coisas fazem realmente diferença. O Aoi tá vivendo numa terra devastada, mas ele encontra alegria nesses pequenos detalhes, nas coisas que os humanos deixaram para trás, no que é considerado lixo, mas que na verdade tem muito valor, mesmo que tenha sido só descartado. Só que quando ele mostra a plantinha que encontrou, a Eva reage de uma forma inesperada. Ela suga a planta e entra em modo de espera, stand-by. Ele não entende nada, mas como todo bom apaixonado, ele começa a cuidar dela, mesmo que ela não tenha consciência. Ele protege ela de tempestades de areia e tenta fazer com que ela acorde o tempo todo. Isso mostra o quão além de sua programação o Aoi foi. Ele não tá apenas mais seguindo o ordem, ele se importa com ela. É um dos momentos mais fofos do filme e também um ponto-chave pra gente entender o quanto o Aoi se tornou mais humano do que qualquer outro robô que tava por ali. Ele tá há tanto tempo naquela rotina que o que parece é que por estar tanto tempo ali, ele se libertou daquela rotina e não se aliena mais com o seu trabalho. Na filosofia, a gente tem um conceito de alienação, que significa... Na filosofia, a alienação é um conceito que se refere a um estado ou processo em que uma pessoa ou algo se torna estranho a si mesmo. A pessoa se sente alienada por perder a noção de sua identidade e valor como indivíduo. Fica basicamente fazer um trabalho e depois não se reconhecer mais naquele trabalho. Você coloca sua consciência em um objeto e depois olha para aquele objeto e não sente mais nada. Você nem se vê, é um estranho. Você passa a ver seu trabalho como um objeto estranho, como se você nem se reconhecesse mais nele. Mas também tem um conceito de exteriorização, que é quase o oposto da alienação, onde você... Na filosofia, a exteriorização é a manifestação do espírito nas obras que se produz. Quando o espírito reconhece que o produto das obras ele interioriza, ou seja, compreende. Faz o trabalho e você se reconhece naquele trabalho. Por exemplo, um músico faz uma música, um pintor que faz uma pintura e olha aquela pintura e fala, caramba, eu estou nessa pintura. Esses conceitos têm nomes em alemão. Eu pinto como eu pinto.
dos quais eu não vou lembrar agora, então vale aprofundamento aí se quiser você pesquisar mais, são temas interessantes. A questão é que pra mim, o Huawei dá uma aula de como superar o consumismo, que é parando de comprar e trabalhar em coisas das quais você não se reconhece mais, ou simplesmente aprender a gostar tanto do seu trabalho que você comece a fazer aquele trabalho algo seu, e só seu. E mesmo que aquele objeto vá ser vendido para outra pessoa, você vai estar vendendo uma parte da sua alma. Você sabe que um pedacinho de você tá no mundo, como um barman que coloca a sua alma em fazer a melhor bebida da noite. Ou foi como Epicuro e Marco Aurélio escreveram, eles escreveram que deseja as coisas que você tem do mesmo jeito que você desejava elas quando você não tinha elas. E assim você sempre vai gostar. Eu acho que é através dessa mesma filosofia que as pessoas buscam dinheiro o tempo todo. Eles vão desejar o dinheiro vão desejar o dinheiro que tem da mesma forma que desejavam dinheiro antes de tê-lo. Assim, eles vão criando um ciclo gigantesco de busca pelo dinheiro, e o excesso da ganância é o que leva todo mundo a esse resultado. Não sei se essa é uma filosofia muito boa para poder abordar nesse momento. O preciosismo pela objetificação das coisas talvez estrague nosso mundo. Exatamente como indicado no filme. Das coisas que você tem, porque você fica lembrando o momento que você não tinha aquela coisa e dá valor, tanto valor quanto o que você dava quando você queria. Por exemplo, eu queria muito ter um setup, um computador, um microfone bom, e hoje eu tenho tudo isso, mas aí me aparece um microfone melhor ali e eu falo, caramba, eu queria ter esse microfone melhor. Você entende que eu tô perdendo o valor do que eu já tenho? Esse aqui é bom o suficiente. Talvez eu não precise de um melhor, talvez seja só ganância, a gente não precisa de mais. Às vezes você tem uma casa, mas uma casa já não é mais o suficiente. Aí você quer duas, aí você quer três. Você tem um carro, mas um carro? Ah não, mas eu quero um carro pra viagem, outro carro pra andar na estrada, outro carro pra andar na cidade, tá vendo? Nunca nada é o suficiente. A gente tem que sair desse consumismo. O Huawei pode até ter começado a trabalhar porque a sua programação É porque sempre existiu uma tendência de melhorar as coisas, né? De evolução. A humanidade tende à evolução. Então, a partir do momento que existe algo atualizado, algo melhor, algo evolutivo, nós buscamos a evolução de forma primitiva. Só que não necessariamente tudo que é criado a partir de agora, de todas as criações atuais, elas são atualizações ou são evoluções. Porque, por exemplo, um celular novo hoje, um celular de 2023, ele vai ter pouca diferença pro celular de 2024. A questão é que é novo. E o novo atrai o princípio evolutivo. Mas é enganoso. Muitas vezes é enganoso. O próprio iPhone mesmo, ele não está vindo com novidade nenhuma, mas eles criam uma ideia de que você está evoluindo de telefone ao consegui-lo. Então você se sente atrasado com aquilo que tem. É uma urgência pela evolução. Só que essa evolução é uma expectativa que criam na sua cabeça para achar que você está evoluindo, quando na verdade você só está no mesmo lugar comprando coisas que são basicamente similares. É aí que complica as coisas, porque antes você trocar do rádio para televisão, você está evoluindo. Agora, se você está trocando o iPhone 11 pelo iPhone 15, você está tendo basicamente a mesma coisa, só com um número maior. Falou isso, mas um tempo ele se libertou da própria alienação, e quando começou a simplesmente colecionar, encontrando prazer em uma tarefa que ele é obrigado a fazer, isso tornou-o mais livre. Essa é literalmente a resolução do mito de Sísifo, um homem que foi condenado a levar uma pedra ao topo de uma montanha dia após dia, eternamente. Mas e se Sísifo quiser fazer aquilo? Mas aí ele foi condenado por ser filha das coisas. Quer ver, ó? Mito de Sísifo. Vamos aprender um pouco agora, tá? O Sísifo ele desafiou os deuses. Quando capturado, sofreu uma punição. Isso queria poder mostrar de uma forma mais elaborada.
Vamos ver se eu encontro algo mais... Isso, resumo. O mito de Sísifo é uma narrativa grega que conta a história de um rei de Corinto que foi condenado por Zeus a empurrar uma pedra montanha assim para cima. A pedra sempre rolava de volta quando Sísifo chegava ao topo, obrigando a recomeçar a tarefa. Simboliza o castigo eterno para a desobediência e a astúcia de Sísifo, também um ciclo interminável de esforços inúteis. Foi um homem que enganou a morte 2 vezes, o que o levou a ser condenado por Zeus. Ele é considerado um dos maiores ofensores dos deuses e um mestre da malícia e da felicidade. E é um ensaio filosófico crítico pelo Camus. Então não vai ser mais uma condenação. E aí Sim, que ele entra o enganou tema a morte. forte do filme. O que significa ser um ser humano? Um robô demonstra mais humanidade do que os próprios humanos que apareceram depois na história. Ele se importa, ele é curioso, ele quer se conectar, ele quer dançar, ele quer amar. Ele desenvolveu traços que a gente associaria a seres humanos, provando que é possível ser humano mesmo sem ter humanidade. E quantos humanos hoje não têm humanidade? Será que eles de fato são humanos? Depois de um tempo, outra nave chega para buscar a Eva e... Mas será que realmente isso é adquirir humanidade? Porque, para mim, talvez esses não sejam traços humanos, mas sim um aspecto que humanos possuem, como a empatia, por exemplo. Tem como você ser uma criatura empática sem ser humana? Isso soa muito mais plausível para mim, soa mais justificável do que a ideia de que ser empático, ser emotivo, ser racional, isso é humanidade. Não. Atos humanos não tornam esses atos humanidade. São atos feitos por humanos. Como, por exemplo, eu ter um copo d'água. Aquele copo d'água, ele é um objeto, digamos assim. Ele é uma outra coisa, ele é um outro agente. Ele não se torna parte do meu corpo porque eu bebi a água. Não sei se estou me fazendo entender. Mas eu acho que o Ali, ele pode criar empatia na humanidade. Porque os traços da humanidade e as coisas que a humanidade faz não exatamente é pertencente à humanidade, mas sim uma característica que pode ser abordada em qualquer outra criatura. É isso. Não é humanidade. Na verdade, a humanidade é uma das coisas que menos tem os traços de humanidade na forma atual. Porque tudo que eles demonstram é bem oposto à ideia de o que é humanidade. E o Aoi vai atrás dela, até que eles chegam à nave Axion, onde os humanos estão vivendo. E é aí que as coisas começam a ficar mais interessantes, porque a Axion é o último refúgio da humanidade. Mas não é o paraíso que a gente imagina. Os humanos se tornaram totalmente dependentes da tecnologia. Eles não andam mais, não fazem mais nada por conta própria, eles estão presos em cadeiras flutuantes, sendo servidos por robôs, consumindo entretenimento sem parar, e é claramente uma crítica direta à alienação tecnológica. E o filme mostra isso de uma forma bem explícita. Como se isso não tivesse acontecendo agora, né? Isso aconteceu porque os ossos dos humanos mudaram até o ponto em que ficou muito difícil andar. E isso não é mais uma coisa intuitiva. Não é porque eles são preguiçosos de fato, mas é porque eles não precisavam mais. Estão tão imersos em suas vidas perfeitas, eles esqueceram do esforço, eles se tornaram consumidores passivos, exatamente como a sociedade de consumo que a BNL criou. O filme, mais uma vez, toca no conceito de alienação. Essas pessoas pararam de questionar, de pensar criticamente e simplesmente aceitam o que está ao redor sem se preocupar. E é isso o que vemos na Axion. Os humanos ali são, de certa forma, tão robóticos quanto os próprios robôs que os servem. Eles não são pessoas ruins, eles são pessoas legais, pelo menos até onde o filme mostra. Eles estão confortáveis, não fazem mal a ninguém. E até... Aí a gente já vê que não é realmente a humanidade, né? Que, não, tá todo mundo de boa, estão vivendo entre si. Cara, hoje nem pessoas estando milhões de quilômetros de distância um do outro, eles ainda se atacam pelo Twitter. Que, onde que todo mundo ia viver em paz numa lava? Aparentam estar felizes, mas por que então causa tanto incômodo ver eles assim, sedentários e dependentes da tecnologia? Eles estão... Existe uma possibilidade. Um bilionário ou 3 bilionários ou um grupo de 10 bilionários, que são... não tem muitos bilionários no mundo. Esse grupo de 10 bilionários simplesmente zarpa
com suas famílias. E aí eles vivem em paz e geram famílias ao longo de 800 anos, que cria toda essa população dentro dessa nave enorme, e aí todo mundo vive em paz porque não há motivos. Todo mundo cresceu na mesma cultura, cresceu sob os mesmos cuidados, as mesmas ideias, e ninguém vai se atacar. Mas mesmo assim aconteceria revoltas humanas, porque o ser humano é ganancioso, é esquisito, é miserável em alguns aspectos. Então alguém, sendo fruto do bilionário, ia tentar explorar alguém. E aí ia começar um ciclo de onde alguém ia ter que se ferrar. Eu ainda acho que, mesmo na hipótese que eu criei, onde tudo teoricamente deveria rolar em paz, ainda tem essa veia de que ser humano é ser humano em qualquer lugar. Então ia dar errado em algum momento. Bem, eles estão felizes, são inteligentes, quer dizer, não sei, mas parece que são. Mas eles são gente Não. boas. Isso tudo me lembra muito o filme Idiocracy. Bom, essa aqui já não é uma opinião minha, porque eu o Rafa nunca tá vi querendo o filme ver. Idiocracia. Mas Smith disseram que essa ideia lembra muito o Idiocracia. Porém, ele tentou fazer isso de uma forma mais cínica, mais elitista, colocando a culpa nas pessoas comuns em vez de pessoas que têm poder de fato. Em Wall-E, a crítica é muito mais sutil e empática, e o filme não culpa os indivíduos, mas o sistema que foi criado ao redor deles, que os moldou e os alienou ao longo das gerações. Perceba. Eu tenho uma pergunta sobre como se defender do combo pelas costas no controle clássico. Alguém poderia me informar se possível? Ô Doma, seja muito bem-vindo, tá? Uma boa tarde pra você. E, cara, eu fiz o review agora há pouco e parei de jogar, porque tava me frustrando muito a ideia de eu não conseguir fazer defesas. Mesmo apertando todos os botões que estavam indicados lá, do jeito que estava indicado, eu não conseguia fazer nenhum tipo de quase nenhum tipo de defesa, só raramente eu acertava. Mesmo timeando os golpes e os teleportes, eu tava com dificuldade. E eu não uso controle, então mesmo nessa situação eu não conseguiria te ajudar. Sinto muito, viu? Espero que você encontre a resposta, mas eu não consegui de jeito nenhum. Isso foi me frustrando muito, muito, muito. Esse jogo me frustrou demais hoje. Me tirou do sério. Por isso que eu parei de jogar. Que não é culpa dos indivíduos que eles pararam de andar, é porque o sistema ao redor deles condicionou a eles pararem de andar. E claro, esse sistema é representado pela BNL, que controlava tudo e todos. A empresa é uma paródia das grandes corporações do mundo que incentivam o consumo desenfreado sem se preocupar com as consequências só em nome do lucro. É interessante notar que o vilão... Ah tá, entendi. Me desculpa incomodar você. Não, de forma alguma, cara. Você não precisa pedir desculpa. Cara, ou moça, não sei, desculpa. Mas de forma alguma eu fico muito feliz de receber você na minha live. Caso queira ficar por aqui para poder terminar de ver o vídeo, fica à vontade. Caso não, tudo bem, eu entendo, porque eu fugi do tema agora, né? Mas valeu demais por passar por aqui, por deixar sua pergunta. De forma alguma você me incomodou, tá? E tenha uma ótima tarde caso você não fique por aqui. O vilão do filme não é uma pessoa como estamos acostumados a ver nos filmes da Disney. Não tem um grande chefão malvado rindo e tramando contra os protagonistas. O verdadeiro antagonista aqui é o sistema. É a forma como a sociedade foi estruturada, as regras que foram criadas e seguidas sem questionamento. É a própria Axion, automatizada e controlada por uma inteligência artificial que apenas segue ordens programadas, sem capacidade de tomar decisões por si mesma. De novo, qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. Ô, filho, desejo boa sorte pra você também. Boas partidas de jogo. E tudo de bom pra sua família também. Pra você e pra sua família. Que a gente tem vários tipos de vídeos, tá? Tem jogos durante a segunda-feira, tem reviews, tem reacts, tem todo tipo de conteúdo. Então, se você quiser inscrever e ver mais conteúdo sobre Dragon Ball, etc e tal, você é muito bem-vindo, tá? Um abraço. Quando o Aoi chega lá, ele interrompe a rotina de algumas pessoas
faz com que elas saiam de suas cadeiras e comecem a prestar atenção no mundo ao seu redor. Um dos momentos mais legais é quando ele esbarra em um homem e uma mulher também, e ele desliga as cadeiras automáticas desses dois seres e força eles a enxergar a realidade. Eles começam a questionar, explorar, redescobrir o mundo por si só, eles até se apaixonam depois, o que é muito, muito fofo. Enquanto isso, a Eva tenta entregar a planta pro capitão, porque aquela planta indicaria que o planeta Terra estaria habitável novamente, eles poderiam sair daquela nave e retornar pro planeta. Mas por algum motivo, aquela planta não tá dentro da Eva. O capitão, aliás, é outro personagem muito interessante. No começo ele é retratado como uma figura passiva, que apenas cumpre ordens e não faz muito esforço para entender o que tá acontecendo ao seu redor, só que ele começa a usar o Google, e ele se interessa pela Terra e pelas culturas humanas. Ele fica fascinado descobrindo que a vida pode ser possível lá de novo, e isso é um exemplo claro de como as pessoas podem mudar quando começam a questionar o sistema em que estão inseridas, podendo descobrir coisas novas e mundos que muito mais possíveis e muito mais legais. O capitão, que antes era um mero espectador da vida, ele começa a agir. Ele passa a noite estudando a Terra, aprendendo sobre como era antigamente, adquirindo consciência crítica. E a partir do momento em que o capitão começa a se informar por conta própria, ele começa a entender a realidade de uma forma muito diferente. Ele começa a ver que a vida que os humanos estavam levando na Axiom não era uma vida tão legal, podia ser muito mais que aquilo, e que poderiam fazer bem mais do que aquilo que eles fazem. Aqui também não teria um pouco de ganância da parte dele? Alguns diriam que sim, outros diriam que isso é só o mínimo. Mas de novo, entra naquela problemática, as pessoas estão felizes, estão vendo bem... É um pouco de ganância sim, mas é uma ganância por meio de uma vida sustentável, então é uma ganância do bem. É a vontade de ter algo diferente. Isso é natural nosso. Agora, ao contrário do que levou eles até aí, que foi a ganância ruim pela exploração e pelo excesso de consumo, ele tem a ganância por um outro estilo de vida. Nada mais que isso. Elas têm tudo que elas precisam, elas realmente precisam se esforçar, elas precisam criar conflito, sendo que eles não têm nenhum estresse ali. A vida é realmente tão ruim naquela nave. Que música é essa, Hamlet? O automático da Axiom, chamado Auto, tem uma diretriz secreta que diz para impedir os humanos de voltarem para a Terra. Ele não é um vilão no sentido tradicional, ele apenas segue ordens. Essas ordens, dadas pela própria BNL, dizem que a Terra nunca será habitável de novo. A decisão foi tomada séculos atrás, e o Auto simplesmente continua a seguir essa lógica, sem questionar. Aqui o filme também critica as tradições, mostrando que não é porque algo fazia sentido antigamente, que agora faz também. E vai fazer também agora. Mostra o quanto o Aoi é um robozinho singular, enquanto o Alto tá vivendo a mesma rotina há séculos, e o Aoi também não tem consciência. Mas o Aoi criou sozinho. Em uma cena, o capitão confronta o Alto e diz que ele não quer apenas sobreviver, ele quer viver. E isso é o que diferencia o Aoi, o capitão e, eventualmente, os outros humanos da Axiom. Eles começam a perceber que viver de verdade envolve mais do que apenas existir. Envolve decisões, assumir riscos e se reconectar com o mundo ao seu redor. Enquanto aqueles outros humanos estão ali sem assumir riscos, eles são confortáveis, felizes, burros, existindo, mas felizes. Claro que o filme tem muitas cenas boas. Tem um robozinho que fica seguindo um rastro do Aoi desde que ele chega na nave, entre outras cenas de perseguição memoráveis, ainda mais pra quem jogou o jogo de PS2 como eu. Quê? Cara, o PlayStation 2, ele marcou a nossa geração por ter jogo de absolutamente qualquer coisa. Saiu um filme, tinha um jogo de um filme. E não interessa o que ia acontecer dentro do jogo, só lançavam jogos aleatoriamente. Que jogo do óleo! É muito bom. Jogue se você tiver oportunidade. Mas de novo a gente entra Como naquela assim? problemática. Por que os humanos querem sair dali? A vida deles é tão boa. Eles vão pra Terra pra quê? Pra automatizar tudo de novo? Criar problema político, criar estresse político, sendo que eles podem só viver confortavelmente o tempo inteiro. E aí que tá, pra mim, uma das grandes sacadas do filme. É deixar você pensando nisso. Eles têm comida, têm água, têm interação social, se eles quiserem. Eles têm todo o entretenimento. O meu questionamento é como é que eles tinham uma fonte de recurso infinita para essas coisas. Como é que você tem uma fonte infinita de água, de comida, de interação social, de tecnologia, etc e tal? Como é que você conseguiu ter isso dentro de uma nave que está no meio do espaço, onde nada... Você não tem como ter recurso de outros lugares, mas na Terra você está inabitável. Como é que você não conseguiu trazer esse recurso para a Terra e torná-la habitável? Porque se você tem comida, você tem água, você tem ar respirado,
e você tem tecnologia, você tem um ambiente estável, sabe? Do mundo na palma da mão deles. Por que eles precisariam de outra coisa? Por que eles têm que voltar pra Terra, se esforçar, talvez até passar fome, criar conflito, guerrear de novo, estresse por conta de opiniões políticas contrárias? Pra que tudo isso? Eles não estão vendo o paraíso que todo religioso quer viver? Então, pra que voltar pra Terra? O Alto ainda tenta impedir que a planta chegue, mas ele é impedido com muito esforço pelo nosso trio, o Aui, a Eva e o Capitão. Eles conseguem colocar a planta no sistema da nave, permitindo que ela retorne à Terra. Mas é claro que um filme infantil como esse, infantil da Pixar, teria alguma cena pra emocionar de verdade. Nessa luta final, o Aui é muito ferido e parece que ele perdeu as suas memórias. A Eva, desesperada, tenta consertar ele de volta, mas ele volta a ser apenas uma máquina, ele volta apenas a ser um robozinho, sem aquele brilho de curiosidade e empatia que o tornava tão especial. É um dos momentos mais tristes do filme porque a gente vê o que acontece quando um ser perde o que o torna único. Toda a sua vivência, suas memórias, suas histórias são apagadas. Só que é claro que aí vem a grande virada. A Eva coloca a música de Hello Dolly pra tocar e segura a mão do Aui e ele volta. E isso é muito bonitinho. O ponto central do filme, o que nos torna vivos. O beijinho elétrico é maravilhoso, velho. O beijinho elétrico é muito falado. Isso é o ponto central do filme, o que nos torna vivos, o que nos conecta. Isso vai além de qualquer programação, vai além das regras de um sistema. O Aui e Eva, dois robôs que se apaixonaram e mudaram o destino da humanidade simplesmente porque eles se importaram, simplesmente porque eles foram curiosos. Nossa, a baratinha passando pelo corpo da Eva me deu uma agonia instantânea. Eles foram além das suas funções, além das expectativas, e isso fez toda a diferença. E os humanos? Bom, os créditos mostram o que aconteceu com os humanos. Eles voltaram para a Terra e mesmo que o planeta ainda esteja em ruínas e cheio de lixo, há ainda esperança. Eles reconstroem e aprendem a viver novamente, construindo outra civilização. Talvez uma mais inteligente, uma mais calma, mais pacífica, quem sabe? Provavelmente um pouco mais desconfortável, mas com doses cavalares de existência, exteriorização, pura. Nossa, que susto que eu tomei, velho. Não foi só a latinha. Curiosidade, vivência e, claro, por estarem mais conscientes, eles não vão repetir o que os antepassados fizeram. Ou será que vão? Não, considerando a ideia de que eles estão vivendo de uma forma utópica, é mais provável de que não aconteça nada tão diferente assim, eu acho. Sei lá, na verdade.